Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Bruna. Esse é o Emo Nursic e o Emo Nursic está de férias, finalmente. O que significa que eu tô na preguiça, tô de pijama aqui, preparada pra dormir. E também que eu estou tendo mais tempo livre pra ler, finalmente, glória a Deus. Eu tô aqui pra fazer minha retrospectiva preguiçosa de leituras de abril, maio e junho. E, bom, como na maior parte das retrospectivas que englobam tempo de aula, eu não li muita coisa, né? Eu não li muitos livros. Até porque no meu último semestre, que acabou de acabar, que foi começou no meio de janeiro. Não, começou no meio de fevereiro e foi até o meio de junho, eu consegui ler mais entre fevereiro e março. Depois de abril, maio e junho, o tempo começou a ficar mais apertado. E aí eu só consegui ler mais livros quando começaram minhas férias, no meio de junho pra frente. Então, bem, em abril eu só terminei um livro, em maio eu não terminei nenhum, e em junho eu acho que eu consegui ler 4, eu acho que foram 4. Mas eu não tô com a maioria dos livros aqui, eu só tenho 2, o último livro que eu terminei e o livro que eu tô lendo no momento. Isso é porque eu não tô na minha casa, eu tô na casa da minha avó, já que eu tô de férias, né, como eu bem disse. Aqui tem uma biblioteca bem legal, inclusive, talvez eu faça algum vídeo lá. Mas por enquanto, como eu não quero que a minha família me atrapalhe, eu tô aqui no meu quartinho que fica bem no fundo da casa. Enfim, a única leitura que eu consegui terminar nesses meses, ainda no tempo do semestre, foi o 5º livro de Instrumentos Mortais, que é Cidade... Agora, rapaz. É Cidade do quê? É Cidade dos Anjos Caídos, eu acho. Ou é Cidade das Almas Perdidas? Eu sempre confundo esses dois, sinceramente. E aí a gente tem o último, que é o que eu tô lendo agora, Cidade do Fogo Celestial. Agora, qual é o quarto e qual é o quinto? Toda vez eu confundo. O quinto é o Cidade das Almas Perdidas. Esse foi o que eu terminei em... Não! O que eu terminei em abril foi o quarto. Já tô toda confusa. Eu terminei em abril o quarto, que é o Cidade dos Anjos Caídos. E no finalzinho de junho, já nas minhas férias, eu terminei o 5º. Eu passei todo esse tempo, todo mês de maio, metade do mês de abril, todo mês de maio e metade do mês de junho, ou seja, 2 meses, lendo o 5º livro, que é o Cidade das Almas Perdidas, até as minhas férias começarem. Assim como no final do ano passado, no final do 2º semestre, eu passei 2 meses também lendo o 3º volume, que era Cidade de Vidro. Enfim, em abril eu terminei o 4º, que é o Cidade das Almas, dos Anjos Caídos. Cidade dos Anjos Caídos. E assim, eu tava com muito medo de começar essa segunda trilogia de Instrumentos Mortais, porque essa segunda trilogia... Assim, eu acredito que ela tava planejada pra ser escrita desde o começo. Até porque o 3º livro já deixa muitas deixas pra um próximo volume, né? Embora a história tenha um final, o 3º livro deixa muitas deixas pra um próximo volume. Só que... ao mesmo tempo, essa segunda trilogia me passa um pouquinho de vibe de... sabe, foi escrito porque a primeira fez sucesso, e aí a outra foi lá e aproveitou a deixa, né? Não que os livros sejam ruins, mas agora que eu já tô terminando a segunda trilogia, eu definitivamente acho que eu prefiro a primeira. E eu, por causa disso, comecei o 4º livro com expectativas muito, 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 muito baixas. Eu não botava nenhuma fé nele. Aí eu levei um tempinho pra ler o 4º livro também, acho que eu levei mais ou menos um mês. Depois de eu ter terminado o Ela P no final de março, né? É isso aí. Pois é, eu comecei esse 4º livro com uma expectativa muito, muito baixa. E por isso eu gostei dele. Porque eu comecei ele com uma expectativa tão baixa, mas tão baixa, que mesmo que não tenha acontecido muita coisa no 4º livro, o 4º livro parece que ele tá mais deixando a gente preparado pra esse novo contexto da nova trilogia. Parece que ele tá mais... deixando pronto o cenário pro 5º e pro 6º livro, do que tendo uma história em si. Os protagonistas, eles não vão a muitos lugares, eles ficam mais no mesmo lugar, começando a perceber que tem algumas coisas erradas, começando a entender o problema. E aí o final do livro é mais legal, tem mais ação, mas a maior parte do livro é mais esse... olha, esse aqui vai ser o problema daqui pra frente, sabe? Mas eu até que achei legal, eu esperava tão pouco que eu até que achei legal. E eu dei 4 estrelas, mas eu acho que eu fui muito generosa com essas 4 estrelas. Mas enfim, agora já foi. Depois disso eu comecei o 5º,
que foi o que eu mais demorei a ler nesse tempo, né? Em todo esse período, esse trimestre de abril a junho, o quinto livro, Instrumentos Mortais, O Cidade das Almas Perdidas, ele foi o que eu demorei mais pra ler. Né, eu passei 2 meses lendo por causa do final do semestre, mas se eu fosse bem sincera, não foi só por causa do final do semestre que eu demorei muito pra ler esse livro, porque, assim, sendo bem sincera, eu não tenho como explicar muito o meu problema com esse livro sem dar spoiler do que acontece nele e no quarto. Mas, em suma, o que me incomodou muito foi que a trama principal do quarto livro e a trama principal do quinto livro são muito parecidas. E é uma situação desagradável, né? Essa trama principal é um problema a ser resolvido. E quando eu percebi no começo do quinto livro que ia acontecer praticamente o mesmo problema que aconteceu no quarto de novo, eu fiquei irritada, honestamente. Sinceramente, eu fiquei bem irritada de ter que ver os protagonistas passando por mais ou menos a mesma coisa de novo, né? E essa coisa aqui é um pouco irritante, então... Enfim, eu achei legal, principalmente o final, né? Eu sempre tento ler, a maioria dos livros que eu leio, a parte que eu leio mais rápido é a parte do final. Porque a parte do final é aquilo, né? Tá chegando o clímax, então começa a ter mais ação, mais romance, tudo começa a acontecer mais rápido. E aí foi realmente a parte que eu me interessei mais e que eu li mais rápido, tanto no quarto quanto no quinto livro. Só que a diferença é que o quarto livro eu senti que eu tava aproveitando e que eu tava gostando de toda a história, enquanto no quinto livro eu realmente senti uma baita irritação, principalmente no meio, no miolo do livro, e quando eu tava assim nas últimas 100 páginas eu fiquei, não, tá, agora tá legal. Mas eu percebi que eu aproveitei menos a experiência de ler o quinto livro do que o quarto, então eu dei 3,5, eu acho. 3,5 de 5 estrelas. Mas não foi uma experiência negativa de jeito nenhum. E sobre esses livros que eu demoro muito pra ler, porque eu tô no final do semestre, eu não sei se eu sempre digo, mas eu sempre penso que mesmo que eu, demore muito pra ler a história e acabe lendo ela de um modo meio disperso, eles ainda são importantes pra mim, porque eles estão me dando pelo menos um pouquinho de distração nesse tempo que eu tô muito, muito tensa com o fim do semestre, né? E com esse quinto livro de Instrumentos Mortais não foi diferente. Eu gostei da minha experiência, eu fiquei muito feliz quando acabou o semestre, eu pude ler aquela sequência final cheia de ação, mas até agora eu acho que o quinto livro é o volume que eu menos gostei. E assim, isso é um problema comum do livro do meio de qualquer trilogia, né? As pessoas tendem a gostar menos do livro do meio de qualquer trilogia, mas se eu for comparar esse quinto com o segundo, que era o livro do meio da primeira trilogia, né, claro, eu ainda acho que eu aproveitei mais o segundo, porque eu lembro mais distintamente do plot do segundo. Eu lembro mais distintamente de qual era o problema que estava acontecendo do final. Enquanto... Claro que eu lembro do que estava acontecendo no final do quinto livro, até porque eu acabei de ler, mas a questão é que ele não parece tão distinto, não parece tão especial pra mim. Até porque ele parece muito com o segundo. Não, com o quarto. A trama dele parece muito com a trama do quarto livro. Então a resolução dele também pareceu com a resolução do quarto livro, entende? E aí acaba que as memórias dos dois se misturam um pouco na minha mente. Se deu pra entender. Depois disso acabou que eu resolvi fazer uma pausa de Instrumentos Mortais antes de ler o sexto livro. E ela não foi só porque eu não gostei tanto assim do quinto volume, mas também porque eu sabia que o sexto volume, como qualquer último volume de série, né, ia ser muito tenso e muito cheio de morte. E eu não quero dar spoiler de novo, mas eu li, menos a metade e já aconteceu muita coisa horrível. Mas enfim... Eu pensei, não, antes de eu começar esse sexto volume eu vou fazer uma pausa. E eu fiz uma pausa e eu li 3 outros livros nessa pausa, que foram os 3 outros que eu terminei em junho. Então realmente em junho eu terminei 4 livros. É o quinto de Instrumentos Mortais, e daí os 3 que eu vou falar agora. 2 que eu li em um fim de semana só, e um que eu li na última semana de junho e terminei no dia 28, que foi o dia que eu viajei. Beleza. Primeiro eu resolvi ler um da Agatha Christie. Isso porque já tá se tornando uma tradição até eu ler um livro da Agatha Christie no começo das minhas férias. Por quê? No começo das minhas férias eu ainda tô com a cabeça bastante cansada, então eu quero uma coisa que eu sei que não vai ser difícil de ler, e que eu sei que eu vou achar boa, e que eu sei que eu não vou demorar muito pra ler.
basicamente. Eu sei que vai me divertir e que não vai ser muito difícil. É basicamente isso. E os livros da Agatha, eles cumprem esses requisitos, porque apesar deles serem antigos, né? E eu li o Assassinato de Roger Ackroyd, que foi publicado 99 anos atrás. Mas apesar dele ser um livro antigo, ele não tem uma linguagem difícil. E essa é uma coisa que eu admiro muito nos livros da Agatha. Eles são clássicos, mas eles... Quando eu leio eles, eu não tenho aquela mesma sensação que eu tenho quando eu leio a maioria dos clássicos, que esse livro é um pouco difícil, a linguagem dele é um pouco difícil, ele é um pouco denso, eu não tô acompanhando. Eu não tenho essa sensação. Eu não sei se é porque a linguagem deles é realmente fácil e direta, ou se é porque eu já tô acostumada com a atmosfera dos livros da Agatha, porque eu já li uns 10 a essa altura. Eu sinceramente não sei quantos eu já li. Eu sempre vou me contar e me perco, sinceramente. Mas enfim, eu resolvi ler O Assassinato de Roger Ackroyd porque é um dos mais famosos dela, né? E se eu vou ser bem sincera também, porque ele tá naquela lista de 1001 livros pra ler antes de morrer. E não que eu pretenda seguir essa lista inteira, até porque eu acho que ela é muito... Eu chuto que a pessoa que fez essa lista deve ser um alemão, porque tem muitos livros que o título tá em alemão e não tá traduzido, ou seja, subentende-se que não existem esses livros traduzidos pro português e que eles devem ser da Alemanha. Eu suponho que essa lista deve ter sido feita por um alemão. E eu acho que realmente seria legal se existisse uma versão dessa lista de 1001 livros pra ler antes de morrer, adaptada para o cenário cultural brasileiro. Uma lista onde, sei lá, metade dos livros fossem clássicos gringos importantes e a outra metade fosse só livros do Brasil, só clássicos legais do Brasil. Eu acho que seria muito, muito interessante. E talvez eu mesma elabore alguma lista de 1000 livros, ou não sei se 1000, não sei se vou conseguir pensar em 1000, mas uma lista de 100, 200 livros clássicos e importantes que eu ainda quero ler antes de morrer. Talvez. Mas enfim, esse livro da Agatha, ele é o livro da Agatha que tá nessa lista de 1000 livros pra antes de morrer. E eu pensei, não, quero ler logo ele. Se ele tá aqui, deve ser porque ele é muito bom. E eu já tinha comprado ele também, então eu resolvi ler esse. E pela primeira vez na minha vida, eu demorei 3 dias pra ler, eu comecei numa quinta, que foi feriado. Na sexta eu não li muito porque eu saí com meu namorado, e aí no sábado de manhã eu terminei. E essa foi a primeira vez também que, ao ler um livro da Agatha, eu realmente tentei prever o final. Eu realmente tentei ser uma detetive e juntar as pistas e fazer a minha aposta final. E foi isso que eu fiz. Quando eu tava chegando perto do final do livro... Esse é um dos livros do Poirot. E os livros do Poirot, se você não sabe, sempre tem uma cena final onde o Poirot reúne todos os suspeitos e aí conta pros suspeitos o que realmente aconteceu na noite do crime. E a gente sempre percebe quando essa cena tá chegando. Ele sempre tem essa mesma organização, né? Então, como eu já sabia que isso ia acontecer, o que eu fiz? Quando tava chegando perto dessa cena, eu parei de ler, peguei o meu tablet e eu gravei um vídeo de 6 minutos no meu tablet falando quem eu achava que era o assassino e por quê. E eu errei, grosseiramente. E essa é outra coisa legal também dos livros da Agatha. Eles são simples e as pistas estão lá, mas ainda assim, muitas vezes a execução do crime é bem inteligente. Pelo menos eu acho bem inteligente. Eu não sei se me falta a capacidade intelectual de um detetive, mas eu acho que a execução dos crimes tende a ser bem inteligente e bem difícil de prever. Então... Eu sempre acabo tendo essa sensação, sabe? Ao mesmo tempo que eu tô exercitando meu cérebro, tô tentando fazer sentido daquelas pistas, eu também não consigo. E aí quando chega no final eu sempre fico chocada e surpresa e divertida. Então eu gosto muito dessa sensação. Aí eu continuo lendo os livros da Agatha. E eu pretendo, não sei se já mencionei isso aqui nesse canal antes, mas eu pretendo em algum ponto ler todos os livros dela. Claro, não de uma vez. Eu falei em algum ponto, dá a entender que isso é todos eles de uma vez. Mas não, eu pretendo ao longo da vida ler todas as novelas policiais dela. Eu já li uns, 10%? São 80. Eu já li mais ou menos uns 8 a 10. Então eu acho que eu já li 10%, um pouco mais, né? Mas eu ainda sou nova e eu ainda acho que dá tempo. Se eu for lendo alguns por ano, esse ano até agora eu só li um, infelizmente, mas se eu for lendo uns 2, 3 por ano, e se eu ver bastante, o que eu espero que aconteça, eu com certeza vou conseguir ir aproveitando a obra dela ao longo da minha vida, né? Enfim, foi muito divertido. Eu dei, 4,5 estrelas? Eu acho que foi isso.
Agora eu não tô lembrando. Mas eu acho que eu dei 4,5 estrelas. Aí, depois disso, eu li um outro clássico que tava na minha lista de leitura há muito, muito tempo. Que foi O Fantasma de Canterville. Porque eu tava pensando que tem vários desses livros curtos que eu quero ler faz muito tempo, que eu tenho e que eu não sei por que eu ainda não li. Eu tenho O Fantasma de Canterville há tanto tempo, é uma edição que é Fantasma de Canterville e outros 3 contos. Eu tenho esse livro há tanto tempo que eu, tipo, nem lembro onde é que foi que eu comprei ele. Eu costumo lembrar de onde é que foi que eu tirei cada um dos livros que eu tenho. Mas eu nem lembro de onde é que eu tirei esse livro do Fantasma de Canterville. E também eu gostei muito de Retrato de Dorian Gray quando eu li, que foi quando eu tinha uns 15 anos e meio. Quase 16. Então eu pensei, pô, com certeza eu vou gostar de outros materiais do Oscar Wilde. E eu fui ler. E tinha 4 histórias, né? No livro, como eu mencionei, tinha O Fantasma de Canterville, O Crime de Arthur Saville, Saville, eu acho que era isso. Um Bom Milionário, eu acho que esse era o nome. E o outro era... Como é que era o nome do outro conto? Agora eu esqueci. Mas enfim, a minha opinião sobre esse livro é basicamente... eu li ele de um dia pro outro, eu comecei ele no sábado de tarde e daí eu terminei no domingo. Não foi difícil, porque o livro tinha, 140, 180 páginas, alguma coisa. Acho que era 140. Não lembro mais também. Ele não era muito longo. E as 2 primeiras histórias, elas eram mais longas, né? O Fantasma de Canterville e a do crime de Arthur... Eu acho que era Saville. Crime de Arthur Saville. E as outras 2 histórias, elas eram bem... Era Uma Esfinge Sem Mistério. A última história. Uma Esfinge Sem Mistério. Essa era legalzinha, inclusive. Mas a questão nesse volume, eu achei que a primeira história, O Fantasma de Canterville, é muito, muito, muito mais bem escrita e se destaca muito mais na memória da gente do que as outras, sabe? Eu acho que tem uma discrepância muito grande aí. Tanto que eu acho que eu dei, 3,5 estrelas para o livro como um todo, mas O Fantasma de Canterville é muito bom. O conto O Fantasma de Canterville é muito bom. E eu fiquei pensando que eu preferia que o livro fosse só O Fantasma de Canterville. Se o livro fosse só O Fantasma de Canterville, provavelmente ele teria uma nota bem mais alta. Porque eu acho que O Fantasma de Canterville não só é muito engraçado, e tem um final bonitinho até, como também é até que atual. Porque o Fantasma de Canterville faz o quê? O Fantasma de Canterville é uma história onde uma família dos Estados Unidos se muda pra uma mansão assombrada na Inglaterra. E toda a reviravolta da história, toda a coisa engraçada da história é que o fantasma fica com mais medo dos costumes dos americanos do que eles ficam com medo do fantasma. Tipo assim, a moral da história é zoar americano, basicamente. E tem coisa mais atual do que isso? Tem coisa mais atual do que zoar os Estados Unidos? Tem coisa mais certa do que zoar os Estados Unidos? Eu acho que não. E eu tenho lugar de fala, porque a minha mãe mora nos Estados Unidos. Então, assim, eu achei esse conto muito bem escrito. As piadas são realmente muito engraçadas. O humor, ele é crítico, sutil e muito engraçado. Que é exatamente o tipo de humor que eu mais gosto. Então eu fiquei louca por essa história. Eu ri muito, eu grifei umas frases muito engraçadas no livro. Nesse primeiro conto, quer dizer. Agora, o resto do livro, ele foi... ok, as histórias também são engraçadinhas, elas também têm um humor até que refinado, né? O humor do Oscar Wilde, ele é sutil e refinado, isso que é muito legal. Agora, o segundo conto, apesar dele ser engraçado, ele é muito sem noção. E se você para pra pensar no que o protagonista tá fazendo por 0,5 segundos, você fica um pouco... Sabe, eu senti um pouco de desgosto. Ao mesmo tempo que eu achei muito engraçado, eu senti até que bastante desgosto pelo protagonista, porque o que ele tá fazendo é muito ruim e não faz nenhum sentido. Eu não vou falar mais nada porque senão é spoiler, né? Mas eu não gostei muito da progressão da história, não, sinceramente. E os outros 2 contos, eles são legaisinhos, mas eles são muito, muito curtos. Eu acho que é Milionário Modelo. É o Milionário Modelo primeiro. Ele é legalzinho, mas bem, bem esquecível. E o Esfinge Sem Mistério também é bem curtinho, eu diria que ele tem 5 páginas. E ele é um pouco mais legal, eu acho. É um negócio um pouquinho nonsense esse último, mas ele é bem legal. Ele é bem... o conceito dele é bem interessante. No geral, o estilo do Oscar Wilde de escrever contos com esse humor sutil e refinado me lembrou até um pouco o estilo do Machado de Assis.
Mas, de novo, eu realmente acho que a história com a maior qualidade é o Fantasma de Canterville e as outras histórias nessa coletânea não chegam ao pé de O Fantasma de Canterville. E talvez, assim, talvez eu tivesse aproveitado mais essas outras histórias se eu tivesse lido elas como um meio de escapismo, sabe? Se eu tivesse, tipo... Se eu tivesse lido elas numa fila, ou se eu tivesse lido elas esperando a aula começar na faculdade. Se eu tivesse lido elas com a cabeça um pouco mais cheia, talvez eu tivesse achado mais legal. Mas como eu li elas nas férias, num domingo em que eu não tava fazendo nada além de ler esse livro, eu tava com a minha atenção 100% voltada a esse livro, acabou que eu pude perceber que elas não... que essas outras histórias, sem ser o Fantasma de Canterville, o Fantasma de Canterville é muito, muito bom. Que fique registrado. Eu adorei o conto Fantasma de Canterville, de verdade. Mas essas outras... não, sabe? Ou talvez se eu tivesse lido elas com a idade que eu tinha quando eu li O Retrato de Dorian Gray. Talvez esse tenha sido meu erro também. Talvez eu devesse ter lido esse conto, esses contos todos, quando eu era um pouco mais nova e tinha um pouco menos de senso crítico. Às vezes a gente ter pouco senso crítico faz bem, porque aí a gente gosta de tudo. Eu já acho que eu sou bastante generosa com as notas que eu dou pros livros, né? Mas ainda assim, como eu sou uma leitora há uma década, basicamente. E nesse tempo, deu pra exercitar um pouco do meu senso crítico. E talvez, sabe, eu gosto disso, mas ao mesmo tempo eu não gosto. Porque é muito difícil eu achar uma coisa perfeita. E eu sei que tem gente que tem um senso crítico muito mais afiado que o meu. Eu sei que tem gente que acha ainda mais difícil achar um livro perfeito do que eu acho. Mas ainda assim, isso de vez em quando me entristece. De vez em quando me entristece pensar que se eu tivesse lido esse livro há mais tempo, talvez eu tivesse gostado mais dele. Mas enfim, vamos parar de falar de tristeza, de coisas para baixo, porque eu estou aqui com o último livro que eu li em junho. E o último livro que eu li em junho é Have a Soul. E esse livro... ai, gente... esse livro, Have a Soul, da Olivia Atwater... eu descobri que ele já foi traduzido para o português, aparentemente, eu não sabia. Eu comprei ele nos Estados Unidos, né? Tanto que ele tá em inglês. Eu comprei ele lá quando eu fui visitar minha mãe pela última vez. E esse livro, minha gente, esse livro é muito bom. Eu tô seriamente pensando em alavancar a nota dele pra 5 estrelas. Eu dei a nota dele de 4,75 estrelas, porque ele tem aquela vibe de 5 estrelas. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma outra coisa que você tem que levar pouco a sério, sabe? Uma outra coisa que você lê e pensa... será que isso aqui é consistente com a época que esse livro retrata? Mas esse livro é tão, tão bom que acaba que esses detalhes, eles ficam na sombra, sabe? De verdade. Esse livro aqui, se você não souber, ele é parte de ele é um romance. Tanto que eu vou gravar um mini videozinho falando sobre esse livro pra Operação Romance, né? Inclusive, isso aqui foi uma vitória na Operação Romance, porque eu gostei muito, muito desse livro. É o melhor romance que eu li esse ano até agora. É o segundo romance, eu acho, que eu li esse ano até agora. Mas enfim, é definitivamente o melhor. Mas eu tô um pouco preocupada porque eu não sei se conta, já que... esse livro não é bem só um romance. Eu acho que eu já cheguei a comentar outras vezes que eu tendo a gostar mais de romances quando não é só romance. Quando o livro é romance misturado com algum outro gênero, romance misturado com fantasia, romance misturado com ficção científica, romance misturado com aventura. Quando é um romance que tem mais alguma coisa acontecendo. E esse livro, por mais que eu queira dizer que ele é um romance que eu gostei, finalmente eu gostei de um romance, ele não é só romance. Ele é um livro com complexidades, ele é um livro com romance. Ele tem fantasia e ele tem ficção histórica. Porque esse livro é parte de uma série chamada The Regency Fairy Tales, eu acho que é isso. The Regency Fairy Tales, que é uma série que... as histórias dela se passam na época da regência da Inglaterra, tal qual os romances da Jane Austen. Então esse livro é uma coisa que tem aquele gostinho de romance da Jane Austen, que todo mundo se casa no final, sabe? Aquela coisa que eu gosto muito dos livros da Jane Austen, inclusive faz um século que eu não leio um, eu tô precisando... eu quero muito ler Mansfield Park, que é o único dela que eu tenho e ainda não li. E eles pegam essa era, essas histórias dessa era, essa coisa da
alta sociedade da Inglaterra do começo do século XX, e casamentos, e ascensão social, isso e aquilo. E eles colocam um gostinho de fantasia. E eles foram escritos recentemente também. Esse aqui é de 2020 e os outros dois eu acho que foram publicados em 2022. E aí o que acontece? Esse livro aqui, esse livro é muito bom. Assim que eu acabei ele, eu já fiquei com vontade de reler ele, de tão bom que ele é. Esse livro aqui, ele conta a história da Theodora, ou Dora, Ettins. E o problema da Dora é o seguinte: a mãe dela prometeu que ia dar o primeiro filho pra uma fada. Um fado, no caso, mas essa palavra não existe. Chamado Lord Hollowvale. Ele é tipo uma fada do mal, né? Ele é o grande vilão do livro. E... pois é, a mãe dela prometeu que ia entregar ela quando ela nascesse pro Lord Hollowvale. Só que o problema foi, depois que ela nasceu, a mãe dela percebeu quão grave era entregar um filho, percebeu como ela amava a filha dela e não quis entregar a Dora pra o Lord Hollowvale. Então o que aconteceu? Em algum ponto ela morreu, em algum ponto a mãe da Dora morreu, a gente não sabe nem quando nem como, mas em algum ponto do começo da infância dela, a mãe dela morreu e ela ficou aos cuidados da tia dela. Tia Frances, né? Tia Frances, eu acho. E aí, quando ela tinha 10 anos e tava brincando com a prima dela, que é um pouquinho mais nova, a Vanessa, ela acabou encontrando o Lord Hollowvale na mata. Ela tava subindo uma árvore, né? Tava sendo criança, brincando, enfim, e daí ela encontrou o Lord Hollowvale na mata. E o Lord Hollowvale ficou tipo: eu vou pegar você, sua mãe prometeu que ia me dar você, e eu vou pegar você e vou te levar lá pra Terra das Fadas. E ela ficou: socorro, não. E quando ele tava no processo de roubar a alma dela, porque ele não queria levar ela em corpo, pelo que eu entendi, ele levava só a alma pra Terra das Fadas. Porque a Terra das Fadas realmente parece um lugar que é meio incorpóreo, pelo menos nesse livro. E aí, quando ele tava no processo de roubar a alma dela e sugar a alma dela embora, chegou a prima dela com uma tesoura. Essa tesoura. Chegou a prima dela com uma tesoura, e essa tesoura é de ferro. E em quase todas as mitologias, as fadas, elas são machucadas pelo ferro, né? E aí, ela fincou essa tesoura na perna do Lord Hollowvale, ele foi machucado, se assustou e foi embora. Mas ele conseguiu roubar metade da alma da Dora, e por isso o livro se chama Half a Soul, né? Que é metade de uma alma. Então ele levou metade da alma dela embora. E a partir desse momento, algumas coisas mudaram na Dora. Ela ficou com um olho dela ficou cinza, o outro continuou normal, mas um ficou cinzento. E ela começou a, por exemplo, sentir as emoções dela pela metade. A partir do momento em que ela perdeu metade da alma dela, ela perdeu as emoções mais imediatas. Então ela não leva sustos, ela não chora, ela sente as emoções, mas ela sente as emoções de um jeito mais sutil e devagar. E ela também perdeu um pouco da noção de vergonha, perdeu um pouco da noção de normas sociais. Eu já ouvi muita gente falando que a Dora, a personagem da Dora, ela é pra representar uma pessoa neurodivergente, né? E eu achei essa representação muito legal, muito boa. Até porque ela é muito interessante, ela não necessariamente se incomoda de ser desse jeito. Aí ela continua sendo desse jeito, né? Ela cresce sendo desse jeito. Ela não necessariamente se incomoda de ser desse jeito ou de sentir as emoções pela metade, mas o que incomoda ela é uma coisa que ela chama de uma pilha de miséria que tem no fundo da cabeça dela, que é formada por todos os comentários que as pessoas fazem sobre isso. Porque nem mesmo que as pessoas não xinguem ela diretamente, ainda assim as pessoas elas fazem comentários sobre a maneira estranha como ela se porta, e ela acaba juntando todos esses comentários na cabeça dela e cultivando essa tristeza dentro dela, porque no fundo ela sabe que as pessoas não aceitam ela do modo como ela é. E acaba sendo bem triste, eu vou dizer que eu me identifiquei. Mas enfim, o que acontece? Quando a história se passa mesmo, a Dora já tem 20 anos de idade, e a prima dela, Vanessa, tem 18, e a tia da Dora, mãe da Vanessa, decide que a Vanessa precisa começar a procurar um marido. A Vanessa acaba convencendo a mãe dela de que o melhor lugar pra procurar um marido é em Londres, elas são do interior. Mas na verdade a Vanessa tem uma missão pra cumprir em Londres, a mãe dela não sabe. Mas a mãe dela acha uma ótima ideia ir pra Londres, até porque em Londres mora um filho de um visconde, que ela
acredita que vai ser um ótimo noivo pra a Vanessa. Porque ele vai ser visconde no futuro, né? Então ela vai ser viscondessa. Mas o que a Vanessa realmente quer? A Vanessa quer encontrar o Lord Sorcier, que é um termo do francês, né? Que é o Lord Elias Wilder. E o que ele é? Ele é o mágico oficial do reino, basicamente. Ele é o mágico oficial do príncipe regente, né? E o que acontece? A Vanessa queria encontrar ele pra pedir pra ele consertar a Dora, né? E recuperar a outra metade da alma dela. E aí, o que acontece? O Elias Wilder, ele também é estranho, ele também é diferente. Ele também não tem muita noção de normas sociais, ele acaba sendo considerado por muita gente um bruto. E ele se preocupa com coisas que as outras pessoas não se preocupam. E ele acha as pessoas... Ele se irrita com as pessoas se preocuparem com coisas que ele acha que são desimportantes. E a Dora acaba encontrando ele, conhecendo ele. Ele e o melhor amigo dele, que é um médico chamado Albert. Inclusive, o Albert também tem um defeito. Ele perdeu a mão dele na guerra e ele tem uma prótese. E meio que ninguém quer ele por causa disso. Ele é irmão do Visconde, com quem a tia Frances quer casar a Vanessa. Mas ninguém quer ele só porque ele tem um membro faltando. Embora ele seja também filho do Visconde, embora ele seja médico, ele é uma pessoa muito honrada. Ainda assim, as pessoas desprezam ele pelo braço que falta. E aí, qual é o plano da tia Frances? O plano da tia Frances é casar a Vanessa com o irmão mais velho dele, que é o que vai ser o próximo Visconde, e casar ele com a Dora, porque é o estranho com a estranha. Só que a Dora acaba se aproximando do Elias, em vez de se aproximar do Albert. E, enfim, essa história é o romance deles, da Dora e do Elias. E esse romance é tão doce. É tão doce. Eu não lembro quando foi a última vez que um romance me fez rir que nem uma garotinha, tanto quanto esse aqui. De verdade, a cada começo de capítulo, eu torcia pra Dora e o Elias se encontrarem naquele capítulo. E a cada vez que eles realmente se encontravam, eu ficava tão feliz, eu ficava toda... E tipo, era uma felicidade da mais genuína possível. E como eu disse, eu não lembro quando foi a última vez que um romance tinha me feito ficar tão feliz quanto esse aqui. Quando ele acabou, eu fiquei triste por ele ser tão curto. E eu também fiquei muito triste por eu não ter comprado junto com esse aqui os outros dois livros da série da Regency Fairy Tales, né, dela. Que são 10,000 Stitches e Long Shadow. Inclusive o terceiro... Ai, eu fiquei tão feliz quando eu descobri isso. Eu descobri que o terceiro livro, a protagonista é a filha deles dois. Então, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu amei esse livro, de verdade. Eu acho que ele só não é... Talvez esse livro aqui seja o meu segundo ou terceiro favorito que eu li esse ano até agora. Talvez ele seja o segundo, atrás de Ela Me.O.P., de verdade, porque a felicidade... Esse livro pode até não ser perfeito, mas eu não aceito críticas a ele. A felicidade que ele me deu foi tamanha que eu... Nossa, eu tô triste que ele já acabou, eu tô triste que eu não posso ler mais ele. E eu não vejo a hora de pôr as mãos nos outros dois livros dessa série. E eu espero que eles sejam tão bons quanto esse. Se eles forem tão bons quanto esse, meu Deus, alguém dá um Nobel pra essa mulher. Eu tô muito feliz. E eu amo essa capa também. Acho que eu nem comentei, mas eu amo essa capa. Ela é simples, mas ela é simples de um jeito muito bonito. Ela é simples de um jeito que a capa não parece vazia. E ela reflete muito bem a história também. E além disso, tem coisas acontecendo lá no romance, né? Como eu tinha dito. A gente vê... principalmente a Dora, o Elias e o Albert, o amigo do Elias, contribuindo pra resolver uns problemas sérios de verdade que estão acontecendo no reino. Tem, tipo, meio que uma doença mágica muito louca acontecendo que eles não sabem de onde é que tá vindo. E eu não consegui prever a solução desse mistério. Ela me pegou de surpresa. E como eu acho que esse livro aqui é majoritariamente um romance, eu não tava esperando que o B-plot, né, fosse tão bom. Então mais uma coisa aí, mais uma razão aí pra ler esse livro. Se forem pegar uma indicação desse vídeo, por favor, é esse livro. Esse livro é muito bom. E esse livro aqui eu terminei de ler no avião, vindo pra cá, pra onde meus avós moram, né?
E no dia 28 de junho, então esse aqui foi o último livro que eu concluí no mês de junho mesmo, mas logo depois eu comecei esse daqui. Comecei esse aqui, que é o último de Instrumentos Mortais, né? Eu tô ao mesmo tempo feliz e triste que eu tô lendo esse último volume, né? Porque, beleza, Instrumentos Mortais não é, a melhor série que eu li dos últimos anos, mas ainda assim a gente não consegue evitar criar carinho pelos personagens. E eu tô muito, 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 muito preocupada com a quantidade de mortes que pode acontecer nesse livro, de verdade. Eu li mais ou menos umas 90 páginas no avião ainda, vindo. E nos 2 dias, foram 2 dias que eu passei aqui. Ou 3. Tá, nos 2 ou 3 dias que eu passei aqui até agora, eu só consegui ler mais uma senha. Eu tô agora na página 212. Então eu tô lendo bem devagar, tô até preocupada. Eu espero que eu consiga pegar um ritmo melhor de leitura desse livro. Mas até agora eu estive bastante ocupada nesses últimos dias também. O que aconteceu? Ontem eu passei o dia todo pra cima e pra baixo resolvendo coisas da festa de 15 anos da minha irmã. E até achei um vestido pra mim. Um vestido que ficou super bonito, que eu fiquei muito feliz, porque raramente eu fico bem no vestido. E hoje eu fui no oftalmologista. Descobri que eu estou míope. Eu não tinha miopia. Esse óculos, ele era pra astigmatismo e hipermetropia. A minha hipermetropia sumiu, meu astigmatismo aumentou e eu estou míope agora. Então a lente do meu óculos tá toda errada. Eu continuo usando ela porque ele tem o filtro de luz azul. E se eu não tiver o filtro de luz eu fico com dor de cabeça. Mas amanhã mesmo eu vou precisar ir encomendar uma lente nova pro meu óculos, porque eu não estou enxergando longe. O que foi isso que me fez ir pro off-town. Eu do nada percebi que eu não tava enxergando nada de longe. Enfim, acontece nas melhores famílias. Então eu não li nem metade dele ainda, mas eu espero que eu consiga pegar um ritmo bom. Eu fui no oftalmologista e quando eu tava lá eles dilataram minha pupila. Então hoje eu tava planejando passar a tarde lendo esse livro, mas isso não rolou, porque eles dilataram minha pupila e aí eu fiquei sem enxergar. Mas enfim, eu espero que daqui pra frente eu consiga pegar logo um ritmo melhor de leitura desse livro aqui, porque eu trouxe literais 9 livros comigo na viagem. E talvez até 10. Talvez tenham sido 10, sinceramente. E eu tô doida pra começar esses outros. Eu trouxe alguns livros que eu quero muito ler. Eu trouxe o livro de Conclave, acho que vai ser o próximo que eu vou começar logo depois desse. Eu trouxe o livro de Conclave, né? Eu trouxe outro livro de Last Night at the Telegraph Club, que tá bem aqui, inclusive. Eu fiquei até muito triste porque ele acabou pegando água. A minha bolsa foi despachada contra a minha vontade e ele tava na parte de fora, então ele pegou um pouco de água aqui e a capa ficou um pouco destruída. Mas tudo bem, porque em nada isso altera a parte lível dele, né? Fiquei um pouco triste porque a capa é muito bonita. Mas eu tô louca pra ler esse livro, porque Last Night at the Telegraph Club foi, nossa, um dos melhores que eu li no ano passado. E também, logo aqui na minha mochila tem outro, ó. Os Perigos de Maracama, que eu ganhei no meu aniversário. E é curtinho também, ganhei da minha tia. E eu tô muito animada pra ler também. Mas enfim, voltando agora pro livro que eu estou de fato lendo, que é Cidade de Fogo Celestial, eu tô com muito medo. Eu tô com muito, muito, muito medo de quanta morte e destruição eu ainda vou ver nesse livro. Porque ele é o último da série. Os últimos livros sempre tem, nessas coisas assim de ação, magia, nesse tipo de saga, sempre tem muita morte no final. Sempre tem. Até pra aumentar o peso emocional das coisas. Então, eu tô com muito medo. Eu só li 200 páginas, né? São umas 500 e tal. 530. Eu creio que sejam umas 230. É mais ou menos isso aí. 530, né? 530. E eu só li, tipo, 215. Então eu ainda tenho muita coisa pela frente. E só nessas... Cara, nessa pequena parte aqui que eu li, já morreu um personagem importante. Já teve muito, muito sangue derramado. Já teve uma batalha importante, sabe? Eu tô muito nervosa. Eu tô muito nervosa. Muito, 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 muito nervosa. Agora tá... teve uma situação tensa também, que eu não sei como é que vão acabar 3 personagens importantes, porque eles foram meio que sequestrados por um dos vilões. E eu não sei, eu tô nesse ponto em que eu realmente não faço ideia de como é que os protagonistas vão resolver as coisas. E quanto sofrimento a gente vai ter até lá, né? Eu tô com muito medo. Talvez esse seja um outro fator pelo qual eu tô lendo devagar. Eu tô com medo. Eu tô com medo de seguir à frente no livro e acabar descobrindo tristezas que eu não queria estar passando, sabe? Esse tipo de coisa acaba me fazendo ter vontade de não acabar o livro nunca.
Mas enfim, eu preciso, né? Até porque eu já peguei emprestada essa série muito tempo atrás da minha amiga. Eu creio que esses livros são emprestados da minha amiga. Esses livros de Instrumentos Mortais não são meus. Dá até pra ver que eles são bem amarelos, bem velhinhos, né? Isso é porque eles são da minha amiga e a minha amiga tem eles há bastante tempo. E eu peguei emprestados esses livros dela, eu creio que 1 ano e meio atrás. E só agora que eu tô terminando. Também tô lendo a série há mais de 6 meses, né? Nossa, faz bem mais de... Foi o quê? Uns 9 meses que eu tô lendo essa série. Cara... Eu não sei porque que toda vez eu demoro pra ler séries assim. Não, eu sei, faculdade. Mas enfim, eu estou com muito medo. Estou com medo e, Thaís, se você estiver assistindo isso, se eu for chorar nesse livro, você me paga. E eu tô ansiosa também pra ler as outras séries da Cassandra depois disso, porque... Olha, sempre me disseram que Instrumentos Mortais era a série mais chatinha da Cassandra, mas ainda assim, embora ela tem seus defeitos, eu reconheço que ela tem seus defeitos, mas ainda assim, deu pra ver que a escrita dela, ela te deixa engajado. A escrita dela... Tem alguns pontos muito bons, ela realmente faz um... Eu acho que a escrita da Cassandra faz um bom trabalho em fazer você ficar realmente imerso, sabe? Imerso no que tá acontecendo, imerso no cenário. Ela descreve as coisas de um jeito que te interessa. E se essa aqui é a pior série dela, eu creio que eu vou gostar muito das outras. Eu tô bem ansiosa pra ler Peças Infernais. Que inclusive um dia desses eu dei pra minha amiga que me prestou esses aqui. Eu acho que eu vou pegar emprestado agora Peças Infernais dela. Eu vou devolver Instrumentos Mortais e vou pegar emprestado Peças Infernais. Tô muito animada pra isso, mas por enquanto eu tô com muito medo do meu coração ser estilhaçado em 1000 pedaços. Tem alguns personagens que se eles morrerem eu, tipo, não vou perdoar, sabe? Tem alguns personagens que se eles morrerem eu vou mandar um e-mail, eu vou spamar e-mail pra Cassandra Clare, porque, tipo, bicho, eu tô com medo. Como eu disse, já morreu um personagem central. Na primeira parte do livro. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não vou ter controle de mim. Enfim. É isso aí. Esse foi o último livro que eu li em junho. Esse foi o último livro que eu comecei em junho. E essa foi a minha retrospectiva do segundo trimestre do ano. Não foram muitos livros lidos, né? Foram 5. Até agora eu acho que eu só li 11 livros no ano. 11? Creio eu. O que é bem pouco, né? Especialmente porque se eu continuar nesse ritmo, creio que eu só vou ler uns 20 livros o ano inteiro. E claro, isso não é isso não seria uma vergonha. Assim, a gente tem que ler no ritmo que a gente consegue, a gente tem que ler no ritmo que deixa a gente feliz. Mas a questão é que eu vou ficar um pouco pessoalmente envergonhada, porque se eu ler só 20 ou 21 livros, o que vai acontecer se eu continuar no ritmo que eu tô, vai ser o livro que eu menos li desde os meus 14 anos. E no ano passado, mesmo com a faculdade e tal, eu consegui ler mais de 30 livros, então eu acho que eu vou ficar um pouco triste. E também pela quantidade de livros não lidos que eu tenho em casa. Gente, eu tenho quase 200 livros não lidos em casa. Então, tipo assim, acho que são 200. A vergonha, né? Vergonha pra toda a minha família. Mas enfim. Ainda assim, eu me diverti muito desde que as férias acabaram e eu pude passar a ler numa velocidade que é mais eu, né? Ou seja, leia-se. Demorar entre 2 dias e 1 semana pra ler um livro em vez de demorar 2 meses pra ler um livro só. E até agora eu já aproveitei muito. Muito mesmo. Eu tô feliz com as leituras que eu tive até agora no começo das férias e eu espero que eu possa ler todos os livros que eu trouxe pra essa viagem até o fim de julho. Eu estou manifestando. Amém. E é isso, gente. Se eu realmente conseguir ler bastante em julho, eu acho que eu vou fazer uma retrospectiva de leitura só pra julho. Mas não sei, ainda não decidi, né? Hoje é dia 1º de julho também. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu levo 2 meses pra ler o último livro de Instrumentos Mortais. Aí eu decido. Mas provavelmente, quando as aulas começarem, aí vai acabar minha paz. Porque esse próximo semestre parece que vai ser difícil, mas pra minha sorte ele só começa no dia 4 de agosto. Então até lá eu tenho mais de 1 mês ainda pra botar o gás nesses livros que eu trouxe nas férias pra relaxar bastante e pra aumentar bastante o meu repertório de leituras. E eu trouxe leituras bem diversificadas realmente pra essa viagem, então eu tô muito animada pra ver o que eu posso fazer com isso. E é isso basicamente. Espero que a minha próxima retrospectiva de leituras tenha mais do que 5 livros.
Mas eu tô feliz com os que eu li até agora. E eu espero que todos estejam tendo um bom ano de leituras. E é isso, eu acho. Uma boa noite e um beijo.